Olá, mulher! Boa tarde! Bom, eu sou Ana Salzi, gestora de imagem, e hoje a nossa live é sobre autoimagem. E a convidada de hoje é a Carol Ursolini, psicóloga. Nós vamos entender mais, né, sobre autoimagem e o quanto está relacionado à autoestima e ficarmos aí mais autoconscientes sobre esse tema. Será que a sua imagem está distorcida, mulher? Vamos ver? Vamos entender um pouco mais? Ao Oi, contrário. Carol. Tudo bom? Tudo jóia com você, Tudo lindona? bom também, graças a Deus. Então tá bom. Bom, se apresenta para as mulheres. De deixar me apresentar assim. Primeiro, Ana, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é tão importante, né? Sim, eu que agradeço super a sua aceitação. Imagina. Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Meio-dia agora. Eu sou a Carolina Ursolini, eu sou psicóloga e trabalho também como mentora de carreira. Tenho um foco muito grande no desenvolvimento através da análise do comportamento, quando focada na terapia. E dentro do processo de mentoria, trabalho muito forte com a questão da reconexão profissional, que é uma questão assim, extremamente importante, que vem aumentando muito a demanda, principalmente depois do tempo aí da pandemia, né? Que a gente viu muita coisa acontecer. E muitas pessoas passaram a repensar muitas coisas da própria vida, a carreira sempre foi uma delas, né? Então eu atuo nessas duas pontas, né? E fatores e assuntos assim que são super interessantes. E Sim, sou muito feliz em acompanhar tudo isso. perfeito. E, Carol, falando, né, a autoimagem, ela está tão relacionada, né, à autoestima, que vem primeiro é a autoimagem mesmo, que é o que a gente vê, né? E depois o que a gente sente, que aí vem o lado da autoestima, né? Falando aí bem superficial, mas assim, você que tem mais profundidade aí no assunto, o que é a autoimagem? Para gente que nunca ouviu falar, por exemplo, nessa palavra, que seria? A grosso modo, de forma bem resumida, a autoimagem é aquela percepção que a gente tem da gente quando a gente se vê. Não necessariamente as pessoas enxergam aquilo que o espelho reflete, né? E esse é o grande ponto. Pode ser que eu te vendo aqui, Ana, eu tenha uma percepção sobre a tua imagem, sobre o que realmente a gente consegue ver. Mas a tua interpretação sobre isso pode ser completamente diferente. Também está relacionado não só com o visual, mas também com as capacidades. Também com as capacidades. Tem a questão da percepção, né? Do primeiro impacto do como a gente se percebe e o como a gente se enxerga executando algumas coisas, dominando também conhecimentos, o como a gente age, como a gente se comporta no mundo, através de resultados, ou inclusive da percepção que o outro traz pra gente ou que a gente constrói sobre a gente mesmo, né? Então, são várias vertentes, é um assunto assim que dá para falar muito sobre, né, mas de forma assim, bem compacta e resumida, é a percepção de fato que a gente tem de quem a gente é num todo, seja fisicamente, né, emocionalmente, inclusive, também existe essa percepção, e vamos pensar assim, funcionalmente, se encaixaria aí na questão mais laboral, mais prática do dia a dia. Então, num todo, né, cabe dentro dessa visão. Perfeito. E como que a gente cria a nossa autoimagem? É desde lá de pequenininho, assim, desde quando a gente é muito novo, de criança. Na autoimagem, ela é construída o tempo todo, né? Mas eu acredito que existe uma base muito forte, é um trabalho que a gente faz bastante na investigação para entender algumas coisas que sim, faz parte da nossa história de vida. Então, desde quando a gente se entende por gente, ou até antes disso, né, a gente recebe muita informação e muito input sobre quem a gente é. Então, imagina que você está num ambiente onde você é o tempo todo julgada, questionada, e apontada em relação a algo que você faz ou alguma característica que você tem. Isso tende a se maximizar dentro da sua percepção. E por mais que você trabalhe isso em terapia, em consultoria, por mais que você faça qualquer tipo de ação, é um trabalho que demanda muito para ser filtrado pelo tempo de instalação que ele já está dentro da nossa percepção sobre a gente. Então, são vários fatores. Eu até, né, fiz um rápido anotação aqui para trazer alguns pontos para vocês. Então, a gente fala ali de aspectos pessoais, as razões
emocionais, elas também são fatores que nos ajudam a entender isso. Então, assim, pessoas mais sensíveis, como elas são interpretadas? Como que isso chega para elas como uma característica? Né? Pessoas que são, às vezes, mais fortes numa abordagem. Né? Será que elas são vistas como pessoas agressivas? E qual é a percepção que a pessoa tem sobre ela em relação a isso? Então, é mais ou menos assim, ó, quem se importa muito com o que o outro diz, acaba absorvendo de uma forma um pouco mais profunda essas percepções e uma tendência maior a ter uma mudança nessa autopercepção, né? E aí a autoestima, ela sofre diretamente em relação a isso, né? Perfeito. E a gente, ao tempo todo, né, existe a comparação, né? Até desde novinho ali, quando a gente está se desenvolvendo, a gente ouve muito sobre, os olhos parecem com o da mãe, o nariz com o do pai, e aí envolve isso também influencia? Também influencia, principalmente no processo de identificação. Sabe aquela história de pertencimento? Eu sou parte do meu pai, eu sou parte da minha mãe. E aí isso vai fazendo parte da nossa identidade, né? Talvez muito mais do que na autoimagem. Acaba pegando forte, né? Principalmente quando a gente tem uma característica que a gente gosta muito e se apega a ela e traz isso de forma muito positiva, ou o inverso. Né? Então, assim, poxa, mas vou pegar um traço pessoal. Meu pai tem tal característica. Você também é como seu pai. E se essa característica sempre foi muito questionada, ou o resultado dela, quando aplicado no dia a dia, não trouxe a percepção de bons frutos, bons resultados, isso vira um questionamento para a pessoa. Então, assim, poxa, eu não sabia que eu tinha esse traço. E pode virar uma verdade absoluta. Eu vi até que tem uma pergunta aqui que o Luiz colocou. Inclusive, Luiz, tudo bom? O Luiz sempre me acompanha aqui nas lives. Legal. Ele fez uma pergunta. É possível mudar nossa autoimagem com o decorrer da nossa vida? Acho que é super legal falar sobre isso, né? Justamente porque a gente tem a oportunidade de transformar a nossa autopercepção através das nossas experiências, colocando muita coisa em prática. Então, existe uma demanda muito forte de aprendizado, né? O meu trabalho, ele é muito baseado nisso, o teu trabalho é muito baseado nisso. E a partir desse momento de conexão com a gente mesmo de outras formas, a gente tende a ir experimentando novas versões, novas vertentes, né? Desde do estético mesmo, lado de fora, até o lado de dentro, como a gente coloca isso de uma forma bem prática no mundo, né? Então, imagina os seus resultados funcionando de forma diferente, usando a sua habilidade que já está lá, que é sua, e que você faz simplesmente um leve ajuste, né? No como se portar ou no como se relacionar. Isso, com certeza, vai trazendo, além de feedbacks internos, né? De você para você mesmo, os feedbacks externos. Então, é puro reforçador social e positivo. Ou não. Legal. Não, né? Pode até ser punitivo. E aí, se for punitivo, a gente tem ali um trabalho maior de transformação. Porque, às vezes, numa punição... Imagina que você faz uma tentativa de mudar um comportamento relacional dentro de uma empresa. E você não é bem aceito, não é bem visto. Entendi. Então, assim, poxa, tentei mudar minha autopercepção sobre essa minha habilidade ou essa minha característica e não deu certo. Então, isso se torna punitivo, eu paro de executar. Tem esses dois. Olha. Bacana. E a autoimagem, ela pode ser um fator determinante, né, para as nossas conquistas, carreira, que envolve ali o lado profissional? Com certeza. Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, são aspectos muito, muito alinhados. Eu estava, inclusive, agora há pouco fazendo a edição de um videozinho que eu vou postar ainda hoje sobre um capítulo de um livro que eu tô lendo, que eu li, na verdade, chama 12 Regras para a Vida. Um livro muito bacana, e o primeiro capítulo dele fala o seguinte, né? Ombros alinhados. Né? Costas eretas e ombros para trás. É exatamente isso. Então, assim, essa mudança postural, simplesmente, ela já traz uma diferença de postura. Né? Se eu ficar aqui assim, ó, qual que é a percepção que a gente tem? Se eu mudo, isso traz um impacto. Então, assim, uma pequena alteração no comportamento, ainda externo, ela vai gerar uma mudança interna bem significativa. Até um exercício, né? Não sei se você já viu aquele exercício do Superman. Sim, eu falo isso para as minhas clientes também, tá? Que eu li um livro também de comunicação Não, na verdade além do livro, né, que fala dessa questão da postura, também está relacionado com a Amy Cuddy. Já viu um TED com ela? Que ela fala
que o nosso corpo, ele molda, inclusive, né, o nosso pensamento. Ele molda como a gente se sente em determinadas situações, né? E exatamente isso que você colocou. Que a gente Então, assim, ó, como a gente... consegue... Desculpa. Não, pode falar. Assim, como a gente se sente, a gente consegue dar uma reprogramada nessa autopercepção. Né? Então, assim, leva isso para uma reunião de negócios, né? Para uma abordagem que você tem no processo comercial com o cliente, durante um atendimento que você faça, e até no processo anterior, né? Voltar casas aqui, para tomada de decisão sobre carreira. Então, assim, qual vai ser a minha escolha, o que eu vou fazer, quais são as minhas habilidades, o que realmente está dentro do meu perfil, do meu domínio, né? Para que eu possa alavancar isso. E não necessariamente trabalhar só aquilo que eu preciso desenvolver e que um dia eu ouvi alguém falando que eu preciso. Né? Uma coisa que foi muito interessante na minha história assim, foi o inglês, por exemplo. Fiz inglês anos, estudei inglês por anos. E precisei, em determinado momento da minha carreira, trabalhar isso com mais força. Né? Eu trabalhei numa multinacional e eu precisava falar inglês, simples assim. Só que não era uma habilidade que eu precisava usar diariamente. E aquilo meio que se pausou no tempo. Utilizei, parei e não fiz mais a utilização total da habilidade. Então, hoje eu escuto, eu entendo, mas eu já não me comunico como me comunicava antes. Então, tá tudo certo quanto a isso. Porém, qual é a interpretação que eu posso fazer disso? Eu posso olhar para essa informação na minha vida e falar assim, meu Deus, eu não sou mais capaz. Tá. Olha o que eu fiz com a minha habilidade. Eu nunca mais vou aprender. E não, se punir, né? Punir, de certa forma, que você tinha falado. Me auto-punir, achar isso muito, uma característica muito ruim, mas de fato ela é necessária hoje. Eu preciso utilizá-la ou eu quero desenvolvê-la. São coisas bastante diferentes. E aí a gente pode olhar nisso de uma forma muito macro e vale para qualquer habilidade que a gente tem para entender se vale e se eu quero me dedicar para isso agora. Porque eu vejo muita confusão que a gente faz, né? O mundo traz muita informação, então todo mundo tem que ser bom em tudo. Pra quê? É verdade. Pra quê? Qual que é o padrão que a gente tem que seguir? É um trabalho muito forte, né, que eu venho fazendo em relação à mentoria de carreira, da gente entender cada um. Né? O que para cada um funciona, como é essa junção de informações, né? Quem eu sou versus aquilo que cabe dentro do meu momento, aquilo que eu busco. O que é muito parecido com o trabalho da consultoria, né? De imagem. Sim. Tudo personalizado, né? Não tem padrão, né? E às vezes a gente acha que precisa estar em um padrão, mas na verdade a gente tem que entender as nossas habilidades, as nossas características, porque às vezes a mesma camisa com aquele tecido, aquele formato não vai ficar, né, ok para mim como fica na outra pessoa ou vice-versa, né? Então a gente tem que entender as nossas particularidades. E até quando eu falando isso, né, me vem as combinações, né, como uma associação interessante. Às vezes as combinações de tecidos, de peças e de roupas versus a combinação de habilidades que a gente usa em determinados ambientes, né? Então, assim, será que eu posso e devo me comportar da mesma forma em qualquer lugar? Não necessariamente. Exatamente, adequação, né? Exato. Perfeito. Isso pode ter um efeito significativo na questão da autoimagem, né? Então, não que tenha regra, né? Não é essa a questão, mas se eu utilizo um comportamento que normalmente ele não é bem aceito, bem visto em outros ambientes, eu vou ter consequência. E aí eu posso generalizar essa informação contra mim. E levar isso dentro da minha história de vida por anos. Isso pode se tornar um trauma. Então, assim, são muitas situações. E aí olhar para isso com bastante cuidado é muito importante. Muito importante. É um ponto que é bacana, então, é essa autoobservação, né? De você estar sempre ali, se perguntando. Principalmente, né? Porque a partir do momento que a gente sabe da nossa essência, daquilo que é importante pra gente, né? Quem a gente de fato é uma coisa muito mutável, né? Então é um trabalho infinito, né? Eu brinco. Fica muito mais fácil, né? Trabalhar com a autoobservação, ter esse processo principalmente de autoaceitação, que eu acho que é muito mais válido até do que a autoobservação. Né? Justamente porque, o fulano faz assim, tem que ser assim, porque é um padrão. Não, mas eu posso fazer tão bem quanto, mas talvez de uma forma diferente, que é a minha forma de fazer algumas coisas. Sim. Então, é olhar pra gente e saber que, assim, cara, tá tudo bem. Né? Tá tudo bem ser quem
eu sou. Posso, claro, melhorar vários aspectos, né? Cuidar disso o tempo todo. Porém, não precisa ser uma coisa assim tão, né, me alerta o tempo todo, porque senão a gente também não tem, de fato, nenhum pingo de paz com o que a gente é, né? Então, acho que tem um equilíbrio nisso também que é importante. Equilíbrio. Essa palavra é perfeita. Realmente, assim, você falando, né, do autoconhecimento, teve uma chavinha que virou em mim, assim, de quando eu entendi meu temperamento e eu tive. Sabe quando você parece que você tá ali de frente olhando, se observando as suas ações e entendendo por que que você age de determinadas formas? E eu falei, tá bom, então tá tudo bem ser assim. Eu não vou me autopunir por isso. Eu sou assim, eu sou essa pessoa. Então, realmente, o autoconhecimento influencia muito, né, nessa questão da autoimagem. E esse esclarecimento também, né? Essa frase que você falou, tudo bem, eu sou assim. Né? Será que era claro que essas características elas eram realmente suas? Ou elas foram colocadas através da percepção do outro, que assim, isso está errado, isso não pode. Você fala muito alto, você é muito esquentado. Ou não, você não se posiciona. Né? E são regras. De quem? Para quem? Como isso funciona? Né? E eu escuto isso, gente, o dia todo. O dia todo. Que é certo e errado, né? Existe, né? E tem muita... É igual o tal do perfeito. O que é perfeito? Eu desconheço, graças a Deus. E tem muito isso, né, de o outro olhar, né, hoje, principalmente nas redes sociais, e dar o palpite para a vida do outro, achando que é certo e errado, sendo que isso é muito relativo, né? O que é certo e errado para mim pode não ser para o outro. E é um ambiente, né, Ana, muito delicado, né? Se a gente parar para pensar rede social, você está exposto a qualquer tipo de informação, de julgamento que chegue para você ou não chegue, mas uma foto que você posta, ela vai, de alguma forma, gerar impacto em alguém, que clique no coração ou não, né? Que curta ou não curta a sua foto, porque essa é só uma interação, mas a interação da cabeça, ela acontece o tempo todo. Ela pode chegar, como eu falei pra gente, ou não, mas a gente está suscetível a isso. Né? E o nosso trabalho, ele demanda muita interação via rede social. Né? Então, assim, é de certa forma uma exposição estar aqui, ao mesmo tempo um enfrentamento para muita gente. Né? Tem muita gente que quer e que, de fato, tem muito medo das consequências de que esse trabalho pode vir a acontecer. Justamente porque podemos trabalhar mais autoimagem, autoestima e favorecer essas habilidades de forma mais adequada. Não necessariamente a gente tem que explorar todas as possibilidades que a rede social oferece. Por exemplo, live. Todo mundo topa fazer live? Reel? Todo mundo gosta de gravar? Story? Não. Foto de selfie? Também não. Então, cada um vai encontrando a sua forma mais interessante de trazer isso. E aí tem para todo mundo. E esse é o grande ponto, né? A gente consegue pegar essas habilidades e transformar em resultados de qualquer forma. Usando aquilo que muitas vezes é confortável. E não preciso punir o outro porque ele não faz exatamente como fulano, ciclano ou como eu faço. Tá tudo bem. E empoderar a pessoa, né? Em relação àquilo que ela tem a entregar. Acho que essa é uma super transformação que acontece, né? E também a gente, pegando ali o gancho da autoaceitação, quando a gente recebe, né, seja uma crítica, algo que para o outro é errado, mas que para mim não é, e aí a gente entende, né, que a gente tem essas habilidades, a gente entende ali quem nós somos, né, que aí entra o autoconhecimento, a gente não fica tão vulnerável quanto ao que o outro pensa, né? Exato. Ao padrão. E uma coisa que quer te encaixar, por exemplo. E uma coisa interessante, né? A gente está falando de crítica, e uma característica muito forte que eu vejo assim no mundo total é a dificuldade que as pessoas têm de aceitar um elogio também, né? Ouvir a crítica parece muito mais fácil. Nossa, Carol, não gostei da cor da sua blusa, não gostei da cor do seu blazer. Aí você fala, meu Deus, né? Tem alguma coisa errada. Se alguém fala, nossa, que bonito. E aí, como agradecer, né? Como entender que, poxa, eu fiz uma escolha legal para o olho do outro também, além de eu estar satisfeita com essa escolha. É muito interessante o quanto é delicado isso, né? E geralmente, por não reconhecimento, é difícil aceitar um elogio, né? Em qualquer aspecto. Olha que bom trabalho que você fez. Não, imagina. Aí a pessoa tem 700 justificativas para falar que não tá tão bom assim. Ai, mas você viu a última frase que eu coloquei? Você viu que eu errei na vírgula?
Ai, você viu que aquela ponta ali tá errado? Igual a composição de look, né? Ai, ficou ótimo. Ai, mas você viu meu sapato? Aí você fala, Ai, e aí? comprei, mas eu paguei baratinho. Ai, Né? eu peguei na promoção, né? Aquela coisa. Ai, nossa, conhecimento bacana que você tem. Nossa, comprei um curso online que ele tava assim, ó, na promoção. Eu ganhei de presente. Ninguém perguntou isso. Só fez É o. muito interessante. Realmente, realmente. E às vezes agradecer, né? Falar simplesmente, nossa, obrigada. É muito Sim. difícil. É. Justamente pelo não E é o mais, reconhecimento, né? Então a gente vê o quanto que esse buraquinho ele é profundo. e é o mais simples, né? Tipo, você agradece, pronto. Mas como eu agradeço uma coisa que eu não sinto, É, e aí que tá. Então, assim, é muito mais fácil você falar, tá, legal que você gostou, mas tem alguma coisa aqui que você não te agradou? Né? Que é o comportamento que muitas pessoas, né, têm. Na verdade, todo mundo tem um pouco disso, né? De fazer pelo outro. Vou me arrumar para ver se fica legal para o outro. Né? Então, assim, eu espero chegar e ter um retorno em relação a isso. Ou vou fazer uma apresentação em uma palestra profissional e eu quero ouvir elogio disso. Não importa só a minha autopercepção. E, de fato, né? Nós somos psicossociais, né? Então, a gente precisa tanto do relacional. E o relacional, ele tá com a questão da validação muito implícita e explícita ao mesmo tempo, né? E é um dos nossos maiores reforçadores comportamentais. Ela continua sendo importante, sim. né? Mas o grande fator, ela não precisa ser predominante em todas as decisões que a gente tem. Senão a gente vai viver pelo outro 100%. Né? Exatamente. Exatamente. E a gente não flui, né? Porque você acaba não se reconhecendo em alguns padrões que estão ali, né? Sendo impostos o tempo todo. E aí você vive uma vida para o outro, não para você, e aí você não entende algumas coisas que você sente e tá ali, né? No comportamento do olhar mais pro social do que para você. E aí, Carol, quando que a gente identifica, né? Quando a pessoa pode identificar que tá com essa imagem distorcida, ela sempre vai estar com a imagem distorcida? Não necessariamente ela sempre vai estar com a imagem distorcida. A dificuldade de aceitar elogio é um exemplo, né? É bom sempre observar. Tá? Porque assim, eu posso listar um monte de coisa, mas o que a gente sempre vai precisar analisar é a intensidade e frequência que cada uma das coisas acontecem. Porque assim, pode ser que hoje eu fale, né, tem uma problemática bem importante em relação a isso. Mas será que eu tenho uma autoestima tão distorcida assim? Aí cabe uma análise, mas eu vou dar um geral aqui para vocês entenderem. Então, assim, tem a questão do excesso de perfeccionismo. Então, assim, tudo tem que ser muito perfeito, muito perfeito, muito perfeito. Por que muito perfeito? O que está errado? Será que tem alguma coisa errada? Então, assim, a fuga de um julgamento, ela também chega a trazer essa percepção de uma autoimagem ou de uma autoestima distorcida, que tudo que eu faço nunca é suficiente. Então, assim, em qualquer aspecto. Eu lavei a louça, nossa, não tá boa. Eu entreguei um projeto, não, tenho certeza que não ficou legal. Então, assim, essas afirmações, elas são muito, muito delicadas, porque elas acabam se tornando crenças muito enraizadas e quando generalizadas, isso acaba servindo literalmente para esse tudo, sabe? É muito complicado. O não reconhecimento de vitórias também é um ponto super delicado. Então, assim, eu problematizo tanto, porque eu não tenho nada bom para entregar para ninguém, que qualquer coisa que eu faça que seja boa, eu tenho até dificuldade de falar. Vamos falar, fiz um arroz. Nossa, ficou bom o seu arroz? Não. O outro ficou melhor. Sabe esse tipo de situação? Sim. Então, assim, isso você pode levar para literalmente qualquer contexto. Então, são sinais importantes, né, que cabem um olhar. E, de fato, né, é muito bacana a gente poder criar bons vínculos com pessoas que possam nos dar feedbacks bastante interessantes e assertivos. Não de julgamento, não de opinião, né, mas de contrapontos entre a gente com a gente mesmo. Assim, será que eu sempre tive esse comportamento? Sempre fui assim ou estou reagindo a alguma coisa que eu estou sentindo? E não estou me permitindo parar para observar. E também tem a questão da autoimagem corporal, né, que é um outro ponto. Então, assim, tem diversas
situações até de transtornos alimentares que são muitas vezes causados por uma distorção geral de autoimagem física, né? Então, anorexia, bulimia, até a obesidade, ela tem uma linha nesse sentido. Então, também são pontos bem importantes. Lógico, frequência e intensidade sempre cabe essa análise, para a gente não olhar para tudo, porque daqui a pouco todo mundo tem tudo, né? Então, é super importante tomar esse cuidado. Porque assim, Carol, fiquei com essa informação. Será que eu tô com a autoestima distorcida? Autoimagem distorcida? Cabe analisar. E é uma junção enorme de fatos e eventos. Aí volta a questão histórica, como a gente lida com a gente mesmo, como que a gente lida com os outros, né? Os nossos aspectos relacionais. É bem complexo, mas em geral esses são pontos ali que eu acho que dá para dar uma boa direcionada. E tem também, assim, que a gente fala dessa pessoa que se vê com menos merecimento e tal. Mas tem aquela pessoa também que ela acha que não precisa melhorar nada, assim. Tipo, ela chega a ser até um pouco arrogante, porque ela sabe tudo, ela já tem uma imagem física que ela fala, não preciso melhorar nem pro meu trabalho, eu já me visto do jeito que... Então, assim, seria aquela pessoa que até passa um pouquinho de arrogância. Isso também seria uma distorção de... Também é uma forma. Até puxei um comentário que o Luiz fez aqui, que é assim, ó, o problema é que a gente vive atualmente com a necessidade e obrigação de fazer sucesso. E isso vai deixando as pessoas doentes. E acho que cabe muito a essa pergunta que você fez, Ana, porque também é uma distorção, né? Tudo aquilo que é que a gente não é acostumado, de fato, a falar daquilo que se torna mais negativo, né? Mas a autoimagem também vem do excesso do positivo. Quem falou que eu sou tão tudo de bom assim? Não tem nada, não tem nenhuma vulnerabilidade. Tem um livro muito bom da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ele trata sobre vulnerabilidade o tempo todo. E assim, procura, você vai achar. Tem vulnerabilidade. Todo mundo tem seu medo, todo mundo tem as suas inseguranças, todo mundo tem as suas imperfeições e incertezas dentro daquilo que cabe como um conceito ali básico de perfeição. Então, assim, é muito complicado a gente achar que nada disso acontece. E eu atendo. Nesses dias eu fiz um atendimento, eu achei muito interessante. Eu aplico uma ferramenta de avaliação de perfil. E dentro dela tem um quadro classificatório de características. A pessoa vai lá, preenche e sai um relatório. Dentro da sessão, a gente analisa quais são as características dentro do teste. Ele chama de positivas e negativas, né? Eu falo que são as que ajudam e as que muitas vezes podem atrapalhar. Tem gente que não tem nenhuma característica que pode atrapalhar. Mas a pessoa está em mentoria buscando desenvolvimento de carreira. Então, assim, é muito interessante esse contraponto. É difícil enxergar. Porque muitas vezes é construído e é imposto que você tem que ser tal coisa. Ou é uma enxurrada de elogios somente. E essa pessoa, talvez na história dela, por poucas vezes, ela recebeu alguma orientação de desenvolvimento para qualquer coisa, para qualquer habilidade. Olha, você arruma cama sim, mas tem essa forma diferente de fazer, né? O que você acha? Porque tem N formas de falar. Sim. Assim, nossa, Carol, você é super organizada, parabéns, mas né, existe também essa gaveta aqui que ela tá bagunçada. Né? Então tem N coisas que podem ser feitas, mas esse comentário do Luiz, ele cabe muito. Então a gente é muito forçado, é muito obrigado a mostrar um contexto que às vezes ele até é fantasioso. E a gente passa a acreditar nisso para poder tomar essa postura, né? Falar assim, bom, agora eu vou viver com essa percepção sobre mim. E ela não se sustenta. E é muito triste quando a gente entende que ela não se sustenta. Porque em algum momento, alguma coisa do mundo vai te gerar uma fragilidade. E a queda pode ser bem impactante, assim, que é a questão da gente pode ficar doente. Quantas pessoas, workaholics, por exemplo, que são os viciados em trabalho, né? Trabalha. Quando olha para trás, está com a vida social completamente desorganizada, a vida familiar também muito confusa, por uma causando até dedicação extrema, por uma dedicação extrema a algo que foi muito valorizado e que precisou fazer uma escolha. É certo, é errado? Não é questão conceitual em relação a isso. É um olhar. Então, assim, tive que olhar só para isso. Então, quais foram as características valorizadas nesse momento para essa pessoa? Talvez só as que ela selecionou falar sobre e vender para o outro. Então, sou uma excelente profissional, né? Eu tenho promoções, eu tenho uma autorremuneração,
uma alta remuneração, né? Eu tenho possibilidades ali de viagens internacionais, tal, e isso vai sendo a capa, a casca. E por dentro, como as coisas estão. Né? Muitas vezes não se toca nesse canto, né? Dói. E até me veio aqui algo, né, de um livro que eu li, que ele fala que o nosso maior medo, na verdade, é a gente tem medo de nós mesmos, de repente, do sucesso, de sermos um destaque, por exemplo. E que muitas vezes a gente, aquela zona de conforto ali, mas, né, da gente se subestimar, é mais confortável também, né? E, e aí a gente entra nessa zona de conforto de uma autoimagem que ela é mais submissa, uma autoimagem mais, não sei, depreciativa ou negativa, não sei como falar, mas porque acaba sendo uma zona de conforto também, né? Eu tô até pensando no que você tá dizendo. Porque assim, ó, o que eu consigo rapidamente, né, trazendo esse conceito, pensar de uma forma mais geral. Imagina que existem base, grupo intermediário e topo. Pensar numa pirâmide hierárquica social. Onde normalmente as pessoas buscam estar? No topo. Só que o topo ele é para um número menor de pessoas de forma geral. Pensa numa pirâmide hierárquica. Tem até um desenho que eu fiz aqui numa sessão. Tá aqui, ó. E se a gente for pensar em quantidade de pessoas, né, os assistentes, analistas, os coordenadores e a diretoria. A gente tem uma vaga para 80 vagas, sei lá. Então aqui a gente tem um cargo desejo, uma posição desejo e um número restrito de disponibilidade de vagas, tá? Perfeito. Onde é mais confortável estar? Lá embaixo. Na grande massa. Ou no meio aqui do povo. Por quê? Pelo senso social. E os topos, eles tendem a ser muitas vezes mais solitários, né? E ele vira alvo com mais facilidade. Então, assim, eu quero super ter sucesso, beleza, mas se eu consigo ter um ciclo ali de maior reforçador social, reforçador de atenção mesmo, que é onde eu vou pedir ajuda para alguém, vou ajudar alguém, vou poder trocar, e não entro numa linha ali direcionada de individualidade, tá? É bem complexo isso que eu estou dizendo para vocês aqui, inclusive estou resumindo demais esse conceito. Mas é basicamente isso, eu fico sozinha ali ou eu vou viver no coletivo? E as pessoas gostam de viver no coletivo. Sim. Isso não determina, tá? Onde eu vou, o que eu vou fazer, se tem um lugar melhor ou um lugar que não seja tão adequado. Não é esse o ponto que eu estou dizendo. Mas entra numa zona de conforto mesmo. Por quê? Porque é o mediano. E o mediano, ele tem uma aceitação muito maior por todas as características. Ah, você não sabe isso, eu não sei aquilo. Tá tudo bem, a gente vai se desenvolvendo e aprendendo junto, tá tudo certo. Então, assim, é mais confortável. Delicado, né? É super complexo. E, por exemplo, como melhorar, né? E tornar essa autoimagem mais positiva, tanto para aquela pessoa, né, que tem mais se vê mais submissa ou, né, que nem não aceita elogios, para aquela pessoa que já é mais arrogante, que ela nem precisa de elogios. Como trazer, né, esse equilíbrio? O primeiro ponto é a autoconsciência. O quanto isso é positivo, o quanto isso me incomoda, porque tem pessoas que levam isso de uma forma muito funcional no dia a dia. Ou que realmente não param para olhar as consequências, né, que essa possível distorção de autoestima e de autoimagem pode ter, tanto para o excesso, né, do 880 ali, né, topo base. Então, esse seria, acho que, um dos primeiros fatores, né? A gente começar a ter mais disponibilidade de ouvir, absorver e analisar as informações que a gente recebe. E não é só coisa falada, né? É a questão da observação também. O quanto um comportamento ou uma habilidade minha reflete positivamente ou não no contexto que eu estou. E como que isso diretamente traz retornos para mim. E aí eu não estou falando de retornos de ganhos, né? Ai, ganhei coisas em troca, não é isso. Mas o que de fato eu absorvo dessas informações, o que eu aprendo, o que isso me gera, né, de sentimento para mim, para o outro, para o contexto. Porque assim, né, é difícil a gente olhar também só para o indivíduo. Né? Existe um
processo relacional. Se a gente talvez levasse essa conversa só para o indivíduo, né, nem tem juiz dentro desse assunto, né? A pessoa com a pessoa mesmo, imagina o mundo, você dentro de uma caixa, você está ali. Né? É o que eu tenho, é o que está disponível. Às vezes nem espelho a gente tem dentro desses contextos para poder se ver. Então, vou comparar o que com o que, né? Nem eu comigo mesma consigo me comparar. Né? Então, são fatores legais. Então, só voltando, essa autopercepção ela é importante, né? Vindo através da autoconsciência e o trabalho de autoconhecimento, que eu acho que é a base, assim, em geral, para que tudo isso aconteça de forma muito mais tranquila e organizada. E lembrando, não é regra, né? Mas é um fluxo super importante que traz um resultado, assim, muito bacana quando a gente tem consciência de quem realmente a gente é. Perfeito. Eu lembrei aqui uma história, né, que lá atrás, numa época em que eu tinha uma loja de roupas, né? E aí tinha uma amiga que ela tinha uma visão, né, minha, e eu nunca fui aquela pessoa super autoconfiante, sabe? Eu sempre fui determinada, né? Botava um negócio na cabeça, eu faço, mas um dia, numa conversa, eu falei pra ela como eu me sentia, como eu me via. E ela olhou pra mim e falou assim: Ana, eu tenho uma visão de você muito diferente. Né? Eu te acho isso. E era totalmente diferente do que, né, eu falei ali pra ela. E é interessante, porque isso nunca mais eu esqueci. Eu falei, nossa, que bacana, ela me vê dessa forma, mas eu não me sinto assim. Olha como é interessante, né? E eu vou falar que, assim, por muito tempo, eu não me sentia essa pessoa, né? E vem mudando ao longo do tempo, isso foi mudando por conta de algumas coisas que eu fui fazendo para mim em relação ao autocuidado, sabe? Eu percebi que foi mudando. Falei, não, eu sou uma pessoa capaz, né? Eu sou capaz de fazer uma dieta ou ter uma alimentação saudável. Eu sou capaz de fazer exercícios e me manter constante. Eu sou capaz de me cuidar da minha pele, me ver, me sentir. é, Me vestir da forma com que eu me sinta confortável e autoconfiante, isso foi mudando a forma como eu me via, né? E eu, assim, acho que... E autoconhecimento. Então, tem terapia envolvida, né? A gente entender, como eu falei até dos temperamentos, né? Quando eu entendi os meus temperamentos, falei, caramba, entendi a minha personalidade, entendi que tinha alguns pontos que são meus e não vai mudar. Mas tem coisas, como nós não somos, né, imutáveis, eu posso melhorar, né? E isso foi mudando a forma de eu me ver. E você tem alguma história, assim, sua, que está relacionada a isso? Mudança de autoestima é muito essa questão da mudança de crença, né, que você trouxe. Pô, eu não sou capaz, deixa eu experimentar, né? Deixa eu testar, deixa eu ver como isso funciona. Então, eu vejo isso acontecendo muito em implementação de hábitos, por exemplo. Né? Eu tenho um hábito de anos, né, que é fazer exercício físico. Dentro da psicoterapia, por exemplo, a gente trabalha a função do comportamento. Por que a gente tem esse objetivo? E não é simplesmente colocar uma meta, né? Mas o quanto essa escolha ela vai fazendo sentido e vai movimentando a implementação desse novo comportamento no teu dia a dia. E tirando comportamentos, tá? A mesma linha de raciocínio. Quando a gente entende isso, a gente busca associação de reforçadores positivos. A gente olha para os reforçadores negativos e para os eventos punitivos. Tudo isso, gente, não é categoricamente assim que funciona. Né? Isso é como eu penso dentro de uma sessão. As coisas vão chegando e a gente vai organizando. E aí, o que acaba acontecendo? Se não tem uma crença alterada nesse sentido, quer dizer, eu nunca fui capaz, eu vou viver com isso. Então, eu não dou conta de acordar cedo, por exemplo, e ir para academia. Só que eu nunca fiz esse teste. Esse é um hábito meu de anos. Então, assim, eu fui testando formas de fazer com que ele se torne realmente algo que eu execute sem sofrimento. E hoje, e sempre foi, na verdade, o inverso, né? Sempre foi um prazer fazer exercício físico. Então, foi muito, entre aspas, fácil fazer essa associação. E o que isso me mostra? Isso me mostra disciplina, foco. Isso traz para mim a questão da constância, que são
comportamentos que aí, se eu olho para eles e valido, eu falo, poxa, eu consigo fazer, né, dentro da atividade física, eu posso transportar essa habilidade para outras atividades da minha vida? Posso levar isso, então, para uma dieta? Eu posso levar isso para minha disciplina profissional? Eu posso levar isso para minha disciplina e constância com as relações que eu tenho? Perfeito. Então, assim, através de espelhamento, também é uma forma interessante de fazer esse desenvolvimento. Então, se eu dou conta dessa ação, poxa, né, talvez eu aplique comportamentos parecidos para ir multiplicando esses resultados. Aí a gente faz uma alteração de crença. Eu passo a acreditar agora, porque eu valido, que eu sou capaz sim de fazer isso. Né, o exemplo que você deu de autocuidado. Acordar todo dia e ter rotina de skincare. Eu acho super difícil fazer isso. Não implementei. Né? Por quê? Porque a função dela ainda não ficou muito clara para mim. Por mais que a gente saiba todo o lado racional do processo, não encaixou. Então, assim, isso significa que eu não sou capaz de fazer isso? Não. Não significa que eu não sou capaz. Significa que ainda não fez sentido. Caramba, mas você não faz rotina de skincare. Eu tenho uma outra rotina. Mas a rotina do beabá, acorda, lava o rosto, faz isso, faz aquilo, passa 70 cremes, não sei o quê. Não, tá certo, tá errado. Perfeito. Tudo que você escreveu foi exatamente o que aconteceu comigo. Porque eu já fiz exercícios, parava, fazia um pouco, entrava, ficava pagando a academia, mas não ia. E aí, depois, eu fiz uma cirurgia, né, de endometriose. E o que os médicos sempre disseram é alimentação, né, uma alimentação mais antioxidante, digamos. E também menos inflamatória, né? E exercício físico. Exercício físico era o primeiro, assim, sabe? E aí, no ano passado, foi onde eu implementei. Só que aí eu já fiz vários tipos. Eu já fiz pilates, já fiz a musculação, eu já fiz o cross. Me identifico com a musculação. Me identifiquei, eu tô assim, me viciando nisso, né? Porque eu vi o que você falou, motivação, né? Uma função. E foi exatamente isso. Eu me percebo melhor, eu percebi melhoras no meu ciclo, pois assim, lógico que foi um conjunto de mudanças de hábitos, mas me faz tão bem, assim, eu me sinto essa pessoa capaz de fazer, porque era como assim, eu ficava procrastinando algo que eu sabia que ia me fazer bem. Só que quando eu vi uma função mais, uma motivação maior, né, relacionada à minha saúde, de uma forma que eu senti dores, fez mais sentido. Daí, Na verdade, os reforçadores positivos dessa escolha fizeram esse comportamento ser instalado e trouxeram uma função importante para você. Então, assim, se tornou. Qual que é a função nesse caso? Aí sim é o tratamento geral da sua saúde. Talvez ele nem esteja mais aplicado ao pós-cirúrgico da endometriose. A manutenção pós-cirúrgica. Mas ele está entrando numa generalização de qualidade de vida. Por quê? Você listou os reforçadores. Eu senti uma melhora. Eu senti que são atividades que são mais confortáveis para mim. E não é o confortável do fácil. Essa é uma confusão. É confortável porque é gostosinho? Não, é confortável porque eu me identifico mais com isso. Eu lembro quando eu fiz crossfit, eu amava fazer crossfit. Eu fazia Muay Thai, eu amava. E eu continuei, começou a pandemia, acabei parando, e aí comecei musculação numa academia aqui na esquina, aqui pertinho. E não voltei pro cross, não voltei pro Muay Thai. Por quê? Porque isso se encaixou de novo na minha rotina de uma forma muito mais funcional. Carol, mas você perdeu o gosto pelas outras atividades? Hoje eu não voltaria. Hoje, semana que vem já não sei, mas hoje eu não voltaria a fazer. Por quê? Porque vai desorganizar tudo o que eu tenho de programado no meu dia para fazer. Então vai ficar muito disfuncional fazer isso funcionar no meu dia. A não sei que eu tenho uma nova logística, eu tenho que mexer muita coisa. Então, assim, está organizado, está confortável, está funcionando, não vejo necessidade de mexer nisso nesse momento. Mas se eu vou fazer uma implementação de algo, aí eu preciso mexer. Por isso que muita gente não começa. Olha que bacana, né? Muito bacana. E olha como que a gente chama, né? Eu tô na minha zona de conforto. Na verdade, eu não quero nenhuma nisso. Eu vou procrastinando. E as crenças envolvidas nisso tudo, né? Também. Que você falou, achei muito interessante. A gente nem tem noção. Muito complexo. Não. É muito complexo. E cada caso é um caso, né? Claro que eu tô fazendo isso de uma forma bem
enxuta, é bem fechada aqui, mas imagina uma sessão não, né? Um acompanhamento de mentoria e de psicoterapia, onde a gente olha para isso. Né? Sim. Cada história é uma história, cada pessoa tem as suas referências. Podem ser pessoas que têm exatamente a mesma história de vida, mas elas não têm as mesmas referências nesse sentido, assim, sabe? O que reforça um não reforça o outro. A gente fala, ai, todo mundo gosta de elogio? Não. Todo mundo é reforçado através disso? Não, eu não sou. Eu fui descobrindo aos poucos que eu não sou reforçada por elogio. Eu tava numa aula de Muay Thai. E aí tinha um exercício que era assim, tinha que subir em cima da bola de 4 apoios. E é difícil, né? Você ficar apoiada, 4 apoios, uma bola de lado. E eu lá, assim, tentando, nunca tinha feito isso, tal, 2, 3 aulas. Chegou uma aula que eu consegui. Aí o professor falou assim, isso, parabéns, eu tô caí da bola. Aí eu falei pra ele, não elogia que eu caio, não faz isso. Aí ele falou, você tá brincando? Eu falei, não, não tô brincando, tô falando sério, me incomoda, me atrapalha. Pois fiz de novo, depois ele me elogiou de novo e eu desci da bola. Falei, mas eu falei que não é pra falar, me atrapalha. E aí eu comecei a prestar atenção. É pra muita coisa. Hoje eu tô cuidando mais, assim, poxa, deixa o elogio vir, tá tudo bem. É fácil ouvir? Pode ser, deixa eu entender como ele funciona, tá tudo ok, né? Não é perigoso, não tem nada demais. E aí talvez ele venha a se tornar reforçador, trabalhando essa questão comigo mesma, em terapia, qualquer situação, dentro das relações. E aí a gente vai observando. Então, assim, é de fácil acesso essa informação? Não, não é de fácil acesso. Ah, mas você tem autoestima distorcida? Talvez tenham coisas que eu não vejo. Como todo mundo tem coisa que não percebe, né? É a mesma coisa. Ah, um abraço é reforçador para todo mundo? Não, tem gente que não gosta de toque. Sim. E autoconhecimento nunca tem, você nunca para de se autoconhecer, né? Não, porque a gente está em evolução o tempo todo. Né? Eu uso muito isso na questão da carreira. A carreira que eu escolhi há tempos atrás. Eu, por exemplo, comecei a fazer psicologia com 17 anos. É que é uma escolha que eu não vou refazer porque ela está muito tranquila, mas dos 17 para hoje, que eu estou com 34, caramba, passa muito tempo, tem muita coisa que acontece. E a gente muda. Ah, uma mudança importante desse processo para mim. Quando eu comecei, eu queria fazer clínica infantil, eu queria ter uma sala lúdica, toda bonita, cheia de ursos e jogos. Esse era o meu primeiro objetivo com a psicologia. Comecei a entender, comecei a viver, comecei a ver todas as questões que isso envolvia. Fiz estágio, tive prática específica. Falei, tá, gosto, mas não vai ser esse minha principal especialidade. Por quê? Por N razões. Por N razões. Já atendi várias crianças, adoro, gente, é sensacional. Uso análise do comportamento, é super, super dá certo, super funciona, é muito, muito aderente, mas não virou uma clínica só infantil. Então aí eu parti para atendimento online, e aí fica mais difícil fazer esse trabalho com criança, né? Imagina, criança de 3, 4 anos, online. Existem profissionais que fazem, eu ainda não achei a melhor forma de fazer isso. E segui para um lado que foi o lado da área de recursos humanos, carreira, desenvolvimento, onde eu entro muito para a área laboral, né? Que na verdade acaba tendo muito mais a ver comigo. Então a gente vai se identificando e também escolhendo. Assim, muda. Sim, muda. Tenho aqui uma. Deixa eu ver. Ah, é o Luiz. Ele escutou, né, o Paulo Guedes dizer uma vez que quando ele precisava tomar uma decisão importante, ele ia fazer caminhada. Isso me despertou e comecei a fazer da minha caminhada algo mais prazeroso do que simplesmente andar. Então, teve ali a motivação, a função também, né? E ele começou a perceber que aquilo fazia sentido na rotina, né? E não era mais um sacrifício, né? Ou algo sem propósito. Assim, simplesmente tenho que andar, tenho que ir na musculação, tenho que fazer tal coisa. Não, né? Vamos conectando os pontos que as coisas vão ficando muito mais leves, né? Mais leve, que é para ser assim, né? Sim. Tão mais gostoso, né? Exatamente. E isso até com relação ao que se vestir, né? Você não tem que vestir o que se não faz sentido para você, se, nossa, não, pesa, ou enfim, qualquer. Ai, tá na moda. Porque tá na moda, eu vou usar. Bota tratorada, por exemplo. Às vezes você não gosta, mas tá em alta, você vai, né?
Então, mas é pesado, não me sinto. A gente tem que sentir, porque às vezes a gente olha, a gente gosta. A gente até experimenta, mas depois, ao usar, você vê que ela, né, aquela peça, ela não fica funcional ali. E aí não faz sentido para você, né? Exatamente. E tá tudo bem, né? Exatamente. Não tem que Não, ser igual, não tem que nada, né? no fim das contas, não. Perfeito. Tem algo já que você gostaria de acrescentar sobre Bem, esse bem tema? legal. Acho que a gente conseguiu passar por vários pontos ali da autoimagem, da autoestima, né? Num papo assim bem tranquilo, bem amplo, né? Em termos de informações de A a Z, literalmente. E bem tranquilo. Queria ver se alguém tem alguma pergunta, se quiser aproveitar. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, até sobre a parte de mentoria, psicoterapia, consultoria de imagem. Tá tudo Então, fala um pouco, fala do seu trabalho com o Carreira Plena, sua mentoria, como funciona. falo, inclusive, vai ter lançamento segunda-feira. A Ai, mentoria que top! vou lançar a mentoria Carreira Plena Empreenda. Quem já acompanhou, né? Quem acompanha um pouco do trabalho que eu faço lá na rede social, aqui na rede social, né? Eu fiz a gravação de um curso, que é o curso Carreira Plena Empreenda. Ele tem mais de 50 aulas e foi um curso que trouxe assim muita qualidade de conteúdo, um retorno muito bacana do pessoal que fez. Eu comecei a pensar, falei, gente, se esse curso ele traz tudo isso, eu posso migrar isso também para uma abordagem mais de acompanhamento mesmo, né? Através do conhecimento que o curso gera. Tá. A gente trabalha, só para você ter uma ideia, identidade pessoal, comportamento empreendedor, plano de negócio, marca. Ele é muito amplo. Então, assim, fazendo o curso e colocando tudo em prática, eu estou abrindo a frente agora de ajudar nesse acompanhamento e validação dessas ações e estratégias construídas no curso. Esse é um dos formatos dessa mentoria. Sempre lembrando dos pilares importantes, que é a base do Carreira Plena, que é a identidade pessoal e profissional. Então, a gente sempre trabalha a pessoa que está ali, né? A história de vida de cada um, os gostos, os motivadores, são muito individuais. A gente precisa cuidar disso justamente para ter um plano de ação, que é o nosso segundo passo, muito sustentável. Tem que ser aderente, tem que fazer sentido, porque senão a gente vai na onda do mercado, ou porque fulano achou legal, ou porque, sei lá, qualquer outra informação. Sim. Então, tudo isso está muito alinhado, somando a qualidade de vida e aspectos financeiros que eu sempre coloco nos pilares. Por quê? Dependendo de todas essas vertentes, a gente vai ter um plano, ou dois planos, pode até ser, mas que sejam, de fato, possíveis. Até em relação ao que eu posso investir, ao que eu quero ter de retorno. Então, eu quero investir R$ 1.000, eu quero investir 1 milhão. Gente, o plano é diferente. São caminhos diferentes. Até o retorno. Eu quero ganhar 1.000, eu quero ganhar 1 milhão. Ações diferentes. Então, tudo isso a gente precisa olhar. Mas sempre lembrando da essência. Então, eu trago isso agora, né? Esse é um trabalho que eu faço para todos os profissionais, ele não tem restrição. E agora eu fiz uma versão que segunda-feira eu vou lançar só 3 vaguinhas dele, que é a parte do empreender. Né? Então, assim, já é focado. Então, assim, a Ana tem o negócio dela, ela quer reorganizar ou, de fato, estruturar. Cabe para as duas coisas. Primeira vertente dele é um curso, somado a 4 sessões de acompanhamento para validação de tudo isso. Ai, Carol, curso online, que chato, não gosto. Tem muita gente que não se adapta. E muita gente do público não curte muito a pegada, às vezes, de sentar, ficar estudando. A pessoa quer um acompanhamento ali na hora. Então, assim, Carol, vem aqui e me ajuda a fazer. Que é um dos objetivos da mentoria. Então, tem a segunda vertente, que são 7 sessões de acompanhamento, onde eu trago o conteúdo do curso aplicado à pessoa. Então, assim, não tem aula. A gente vai trabalhar a ferramenta, a gente vai olhar todos os detalhes e o passo a passo de uma forma mais macro em 7 sessões. Então, são abordagens diferentes que trabalham, de uma certa forma, coisas muito parecidas, com o objetivo de tirar o plano do papel e fazer a coisa acontecer. É simplesmente isso, mas com uma estrutura assim, bastante organizada e que de fato, né, tira muitas das dúvidas que a gente tem, que eu já tive quando comecei e que às vezes preciso revisitar meu negócio, né, no sentido de parar e olhar. Daí um detalhe importante, a hora que eu abri a live eu já vi, você tá na tua paleta, eu tô na minha. Não é? Certo. Então, é uma questão de reforçar a marca, tem tudo isso. E isso pode ser estratégico. Mas isso tem muito a ver com a minha essência e tem muito a ver com a essência da Ana, né? Então, o vermelho é uma cor que sempre marcou muito pra você e se eu só olhar meu guarda-roupa, ele é azul, verde, cinza, branco, preto, tá tudo certo. E as coisas vão se organizando, né? E acabou
né, curiosamente, né, instintivamente, sendo as cores principais da minha marca? Sim. Então, assim, que legal. Isso me reforça. Isso não me força. Uhum. Reforça, Me perfeito. reforça e não me força. Ai, nossa, a cor da moda agora, então é laranja. Ah, vou ter que usar. Não gosto. Não vou colocar isso na minha marca. Não vai fazer sentido. Ou vai ficar uma coisa forçada. Forçada. Ah, Então, assim, a perfeito. mentoria ela vem muito nessa questão do reforçar aquilo que é seu e que muitas vezes a gente não conhece, não valida, não sabe, do que forçar a ter um caminho que não faz sentido. Ah, mas todo mundo faz, né? Minha mãe falava quando era pequena, você não é todo mundo. Né? E hoje realmente a gente usa muito essa frase. Não é, né? Eu não sou todo mundo. Sua mãe devia falar isso também. Né? Então, Não vai, você não é todo mundo. Você tá aqui. Então que bom que a gente não é todo mundo, né? A gente pode usar isso, disso da nossa individualidade e fazer a coisa do nosso jeito. Ah, mas eu vou ficar no intermediário. Se o intermediário for confortável para mim, gente, perfeito. Não, mas eu quero estar no topo. Aí existe um outro caminho, muito provavelmente, para estar ali. Então, assim, onde a gente quer estar? Não tem um lugar perfeito, um lugar certo que você tem que estar, é onde você quer. aonde você quer. Tá tudo E bem. você tem que saber aonde você quer. Né? E às vezes a gente não sabe. E- A gente tem uma ideia e vai dando as estratégias, o como as coisas funcionam. E também, né, gente, o detalhe, vivendo, experimentando e fazendo a coisa acontecer, a gente vai reorganizando, né? O tal do Waze, né? Recalculo rota para chegar no mesmo caminho se necessário for. Ou eu adiciono um novo percurso, ou eu mudo, de fato, né, uma jornada, que é o processo de transição de carreira que muita gente está fazendo atualmente também, né? Então, assim, eu só mudo o destino final, mas eu não deixo de ter nada do que eu já tive na minha bagagem. Ai, Carol, eu vou deixar de ter todo o conhecimento que eu tenho? Não, o conhecimento que você tem, ele vai com você. A tua história, ela te acompanha a vida toda. Tá tudo certo. Você só vai aplicar esse conhecimento de forma diferente em algum contexto. Ontem foi muito interessante. Eu fiz uma sessão, a primeira sessão do processo de qualificação de currículo. Então, eu faço uma entrevista com a pessoa, ela me manda o currículo dela, eu faço uma entrevista, entendo essa história e aplico exatamente a ferramenta de qualificação. E é um processo que agora, né, falando dessa forma, ele traz um trabalho de autoestima e autoimagem muito forte, porque eu traduzo para a pessoa muitas das coisas que ela faz que ela nunca escreveu sobre e que talvez ela nem tenha me falado, mas que está alinhado exatamente ao trabalho que ela executa. A pessoa lê, ela fala assim, nossa, eu fiz isso. Eu fiz isso. Que legal, Carol, não sabia nem explicar sobre. E aí essa moça, ela tem 3 graduações, acho que psicologia, arquitetura e pedagogia. E ela me falou, ai, mas eu nunca atuei na área. Só que ela usa a arquitetura muito em termos de racional, porque ela entrega projetos de decoração de eventos. E ela nunca tinha pensado nessa possível associação. Ela não faz projeto de uma casa, mas ela faz um projeto de decoração. Ela trabalha com venda, então ela precisa usar muitas vezes a didática dela para trabalhar. Então, assim, será que não tem conhecimento da pedagogia ali envolvido de alguma forma? Eu fiz essas perguntas para ela, ela falou assim, nossa, você tirou um peso enorme das minhas costas agora, sem saber. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu achava que não servia para nada essas faculdades. Eu falei, então, a gente carrega. E a gente vai adaptando, muitas vezes, a outras maneiras de executar esse trabalho e, principalmente, né, monetizar. Perfeito. Ou não. Sim. Se torna uma escolha. Show, muito bom. Bacana, E né? então, Você não conhece isso, né? é muito desperta, né? Desperta, a gente fica mais autoconsciente. E a autoconsciência é o que vai nos trazer evolução, né? Como ser humano. Então, a sua mentoria, ela tem aulas online e aí depois o seu acompanhamento. Isso na primeira versão do Carreira Plena Empreenda, que é o único formato que tem o tal do curso online. Tá? Os demais são todos acompanhamentos individuais e todos online. E aí, por número de sessões. Ao vivo, quer dizer. Online, mas ao vivo. Isso. Eu uso muito o Google Meet, a gente senta, tem toda uma estratégia, uma estrutura, e de fato, né, só retomando, o único que tem o acompanhamento do curso é o primeiro modelinho do Carreira Plena Empreenda, que lança agora, e os demais são todos no tete-a-tete mesmo. Estrutura, ferramenta, a gente senta e vai construir essa questão dessa
vertente direcionada na versão para empreendedores e na versão geral, que é onde a gente monta muito plano de ação para transição de carreira, onde a gente trabalha diretamente com o encontrar o que eu quero fazer, né? Tem muita gente que me fala, Carol, não sei, né, qual que é a carreira que eu quero seguir. Então, dentro dessas sessões, a gente consegue ter uma clareza, assim, enorme, enorme. Até, por exemplo, uma pessoa que ela almeja uma vaga dentro da empresa e ela quer subir ali de cargo, também contribui para ela ter uma estratégia para conquistar essa. Até para ela validar se é isso que de fato ela quer ou se ela está indo pela maré, né? Como a coisa funciona, porque é uma escolha que muitas vezes assim, fui porque era a vaga mais próxima para mim. A pessoa vai ter que lidar com essa escolha depois. Legal. Então, assim, uma mudança impactante diária. Ou não tão impactante, mas que vai gerar alterações no seu dia a dia, para mim, eu sempre falo, eu chamo tudo isso de transição de carreira. Todas elas precisam de planejamento. Existem as transições maiores, né? Eu, por exemplo, transitei até de atividade. Eu saí do RH de CLT, de empresa, e vim empreender com psicoterapia e mentoria. Então, tem uma divergência. Eu vim empreender home office, eu quase não saio mais de casa. Porque, então, assim, é outro contexto. É um outro fluxo de vida e de trabalho, de abordagem. Mas tudo o que eu fiz na minha carreira, eu atuo hoje de forma diferente. Então, assim, para eu atender empresa, assim, até acontece, mas é muito mais raro. Muito mais raro. Tá. E atendo muito mais os profissionais, né? Porque o RH ele atende muito mais a empresa do que os profissionais. Então, é uma mudança de visão muito, muito grande, muito grande. É verdade. Então, assim, essa é uma transição de carreira com vários pontos. E existe a transição de carreira de áreas, ou até as promoções. Simplesmente fui promovido. Ok, chama promoção no mercado essa informação. Mas o que eu preciso entregar agora? Como eu me organizo para essa vaga? Eu atendo uma cliente minha que ela já tinha as habilidades, ela foi promovida e ela não reconhece. Ela tá na vaga, tá funcionando tudo normal, mas ela tem uma dificuldade enorme de reconhecer que ela é capaz de estar onde ela está. Então, assim, isso demanda muito, não é tão simples assim. E não é todo mundo também que quer e que ama esse processo, enfim, né, de promoção, de liderança, cada um tá no seu ambientezinho ali, a coisa fica muito mais leve, né? Sim, e quando a gente tem direcionamento, né, quando a gente tem uma estratégia que ela é direcionada com a ajuda de um profissional, o caminho ele é não só mais leve, mas até mais curto, né, mais rápido o resultado, porque às vezes você fica ali patinando, tentando entender qual que é o próximo passo que você precisa dar, mas você não consegue, não tem clareza, e assim, com esse direcionamento, né, a gente acaba tendo mais clareza, né? A gente dá menos volta no quarteirão, né? É, É bem por aí. sim. Eu adorei o nosso papo, foi muito bom. E eu quero agradecer, né, você ter aceitado. Estou gostando bastante, assim, de trocar, né, e poder passar, né, para outra pessoa, para a mulher que assiste. No meu caso, aqui o meu público é mais feminino, o seu é abrangente. Mas são informações que são importantes para o nosso dia a dia. Sim. Né? E de forma bem ampla mesmo, né? Exatamente. De forma bem ampla. Então, muito obrigada, Carol. Muito obrigada por ter aceitado aí. Super te agradeço pelo convite. Pela parceria, né? Pela parceria sempre que a gente tem aí. Sempre estamos fazendo alguma coisa, gente. E é muito bom, muito bom. Então, um beijo. A gente vai encerrando por aqui. E até a nossa próxima live, nosso próximo tema. Combinado. Né? Carol, obrigada. Um beijão. Um beijo aí a todos e agradecemos a presença de todos que passaram por aqui pela nossa live. Obrigada, viu? Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.